2h20 agora, vamos seguindo com o Acontece até as 4 horas da tarde. Daqui a pouquinho tem Repórter Bandeirantes para você que está acompanhando o nosso programa, viu? A gente entra em rede com a Rádio Bandeirantes, com as principais informações da tarde também ao vivo. Enquanto isso, eu vou seguindo por aqui com entrevista e bate-papo e, claro, acima de tudo, informação. E falando agora do Saresp, esse número que eu comentei agora há pouco chamou muita atenção. Em 2021, os estudantes do ensino médio tiveram o pior desempenho registrado em 11 anos. Notas ruins também em português, viu? E especialistas no assunto acreditam que o abandono do ensino virtual pode agravar ainda mais essa defasagem. Eu vou conversar agora, ao vivo, com o Danilo Ionechig, que é especialista em tecnologia educacional e CEO da Layers Education, e vai trazer para a gente mais informações com relação a esse assunto. Danilo, boa tarde, obrigada, viu, pela sua participação. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo aí, um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, vamos falar com relação a esses números, né? Chamou bastante atenção, inclusive foi manchete em todo o estado de São Paulo, e muitas pessoas atribuíram, inclusive, esses dados ao ensino à distância, porque muitos dos jovens ficaram afastados das escolas, né? E esse contato com os professores direto não aconteceu durante um grande período. No entanto, o ensino à distância ou até mesmo esse ensino virtual, agora, com a volta das aulas presenciais, pode, de fato, ser um grande aliado para a gente retomar aí todos esses conteúdos, né? Sem dúvida alguma, Mariana. A gente pôde perceber que num país com tanta limitação tecnológica, com tanta defasagem educacional, o ocorrido na pandemia não seria diferente. Era-se esperado por todos os especialistas, a gente vinha analisando os dados e comprovando que a dificuldade de acesso, de participação nas atividades dos alunos faria com que isso naturalmente viesse a ocorrer. Posto que não teríamos uma escolha, porque a pandemia não foi uma escolha, foi uma situação causada típica e maior do que a gente imaginava, o que se começou a entender é que tecnologias que pudessem, de alguma forma, auxiliar o professor a personalizar a aprendizagem, elas poderiam fazer parte nesse momento em que os dados comprovam aí, né? A gente está com resultados equivalentes a 5 anos de defasagem em matemática e 6 anos em língua portuguesa. Dados que deixam a gente bastante perplexo e assustado. Por quê? A gente tem visto ainda o movimento das escolas de eliminar 100% do uso dessas plataformas, do uso das tecnologias e voltar para o modelo 100% tradicional e convencional dentro de sala de aula. Então, está aí um grande prejuízo pela frente. Na sua opinião, o que pode ser feito, então, agora, né? Os alunos voltaram às escolas, inclusive os vestibulandos também, né? Que estão se preparando para o vestibular, os estudantes de universidades. O que você, na sua opinião, acredita que seria mais viável nesse contexto? A gente manter, claro, o ensino presencial, mas com atividades em casa, nesse caso, com o ensino virtual também? Do ponto de vista principalmente esses alunos de terceira série do ensino médio, que já estão na universidade, que já estão cursando, existe aí uma necessidade de um trabalho muito forte das universidades em criar atividades complementares que ajudem a minimizar a defasagem educacional tida por esses alunos nesse período. Então, cabe ali à universidade construir atividades que possam complementar, e essas atividades, sim, utilizando não só o ensino tradicional e presencial, mas dando a possibilidade do aluno buscar complementos no seu processo de aprendizagem. Olhando para o ensino médio, ensino fundamental, que ainda existe um tempo maior de correção, principalmente no ensino fundamental, séries iniciais, cada vez mais utilizar esse aparato tecnológico que foi colocado sem muita escolha para dentro da sala de aula,
à disposição agora dos professores e dos alunos para que eles possam construir personalização, ensino híbrido, olhar individualizado para o aluno, entendendo os pontos nos quais eles podem ter complementos de aprendizagem e personalização na aprendizagem. Com certeza. Muitas das tarefas, né, que são destinadas a serem feitas em casa também podem, então, serem feitas de forma virtual. E esse estudante ele vai se aprofundar ainda mais, acredito que no conteúdo, porque tem toda a questão lúdica também, né? Que a internet, o computador, de uma maneira geral, ele nos traz. Então, eu acho que pode servir, inclusive, de incentivo para esses estudantes, né? Esse estudo virtual, essa outra maneira de se aprofundar nesse conteúdo. Isso não tenha dúvidas. A gente entende que essa é uma geração que tem muito acesso ao conteúdo. Então, hoje, a gente lá, quando ia estudar, minha geração um pouco menos, mas um pouco mais os meus pais e assim por diante, quando eles iam estudar, precisavam ir em bibliotecas, acessar as antigas Barças e materiais desse tipo. E a nossa geração aí já começa a ter um pouco mais de acesso a esses materiais, e a geração atual, a gente pode dizer, está 100% na palma da mão o conteúdo e a possibilidade de aprender. A escola ela passa a ser e ter o papel mais primordial na figura do professor, que é o do mediador do conhecimento. Usar esses encontros presenciais para ajudar a potencializar pontos de dúvida, pontos de discussões, que leve esse aluno a buscar mais conhecimento aparado pelas tecnologias que estão em suas mãos. Então, imagine um cenário onde os alunos vêm para não fazer os exercícios que eles tiveram dúvidas ou coisas desse tipo em casa, mas sim ali na escola, onde ele pode discutir com o professor, e aquele conteúdo mais maçante, aquela coisa que muitas vezes o professor passava os 50 minutos de aula explicando, ele possa usar tecnologias, vídeos, conteúdos já prontos, que o YouTube, principalmente o YouTube Edu, tem muito conteúdo à disposição, e a gente vem trazendo todas as informações, inclusive no relatório de tendências da aprendizagem que a Leias construiu. Esse relatório embasa muito material e acesso teórico, tem alguns conteúdos que a gente escreveu aí também, mostrando para os professores aonde conseguir biografias a respeito disso. Então, fica aí a dica para os professores. Não se afastem da tecnologia, utilizem ela como aliado, a ponto de poder construir uma sala de aula de debate, de discussão, de troca, e não só mais de exposição, porque a exposição hoje ela está toda disponível na internet. Cabe a gente ensinar o aluno a buscar aquele melhor cenário para a aprendizagem dele. E o mundo está mudando, né? Aliás, ele mudou muito de anos para cá. É uma realidade que os jovens de hoje em dia jamais terão, como eu tive no passado, que eu ia até a biblioteca municipal aqui da cidade, pegar livro, conteúdo, tirar xerox, né, desse material. Hoje a internet ela tá aí para facilitar a vida de todos, tanto do aluno quanto dos professores, né? Passando todo esse conteúdo. Então, para quem está nos acompanhando, a Layers, ela inclusive indica todo esse material, vocês fazem esse trabalho, é isso? A gente tem, enquanto missão de empresa, o papel de ofertar uma tecnologia mais democratizada às escolas. Aí, enquanto papel de educador e na visão do que a gente quer deixar como legado, e não só como produto de empresa, mas sim como legado, a gente produz conteúdos no nosso blog, conteúdos que são publicados, relatórios que ficam disponíveis para todos os diretores, gestores, professores, entre outros tantos materiais que servem aí de aparato para ajudar aí, outros professores, outras famílias entenderem como buscar melhores formas de aprofundar um pouco mais seu conhecimento. E aí eu trago esse ponto que é super interessante, tá? Hoje no blog da Leias, a gente trata sim de assuntos para gestores, assuntos para professores principalmente, mas a família também consegue buscar conteúdo ali. O quanto de tela hoje é tão discutido, né? Eu uso com uma criança, o quanto é saudável
essa troca nesses ambientes. Então, como a gente puder deixar um legado de qualidade dentro dessas instituições, pode ir acessando o blog, a gente sempre está atualizando os nossos relatórios e assim por diante. Danilo Ionechig, especialista em tecnologia educacional, CEO da Layers Education, participando aqui. Danilo, falei seu sobrenome correto? Olha, falou sim, e não costumam acertar, hein, Mariana? Obrigado. Imagina, eu que agradeço inclusive a Vitória que me deu essa dica. Eu pedi para ela me ajudar e fiquei com receio de no ar falhar aqui, mas que bom que deu tudo certo, viu? Grande abraço para você, obrigada, viu, pelo bate-papo, e é muito importante a gente falar sobre educação, sobre essas novas ferramentas, né, que são, na verdade, aliadas e podem, com certeza, auxiliar nessa defasagem, no aprendizado. Grande abraço para você, boa tarde. Nós que agradecemos, uma boa tarde a todos que nos assistiram. Bom, são 2h mais 31. Bate-papo importante, interessante, e a gente tem que abrir a mente, né? Abrir o leque de oportunidades, e a internet está aí, pessoal, disponível para isso. Conheça mais informações, então, através